Fala galera, tudo bem? Voltamos com o Bate-Papo Trader e recebi ela, Marília Lima, que foi uma das conselheiras do Conselho Trader e foi um bate-papo sensacional. Confere aí. Boa noite novamente, Sandrinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mari. Tudo bem? Oiê! Tudo e você? Tô bem também. Tá Desde me já ouvindo? queria agradecer muito, aceitar o convite. Eu que agradeço você ter me chamado para a gente bater um papo aqui. Eu vi que você vai querer falar muito da minha vida. É porque aqui é o Papo Trader, assim, é fofoca trader, entendeu? Se eu falo que é fofoca Entendi, trader, aí vocês não vêm, entendi. Mas eu tô pronta. Tô pronta entendeu? para qualquer fofoca. Gente, boa noite. Eu, primeiro de tudo, queria muito agradecer aqui a Marília. Quem conhece ela já, quem é do trader aqui conhece, sabe que ela é psicóloga e faz trader também. E o meu agradecimento é por ela ter me ajudado aí depois do conselho ali, quando a gente fez, finalizou a gravação, ela falou, cara, eu vou te ajudar e me procura. E isso foi muito legal. O que foi mais legal foi que assim, a gente gravou dia 23 de dezembro, né, Mar? Foi. E dia 23 de dezembro, e aí todo mundo entrou de férias. Ela falou: "Eu vou voltar de férias e você me chama." E eu, ali num processo, fiquei com vergonha, aí eu entrei num giro ali, e ela foi e cumpriu a responsabilidade que ela nem tinha, que foi me chamar ali. Falou: "Ô, você não vai me chamar, não?" E começou aí cuidar um pouquinho do Will. E eu agradeço muito por isso, porque analisou minhas operações, né? Ficou de olho ali. E uma coisa que me ajudou muito, que sempre será lembrado, é não boletar 3 vezes na mesma região, bloquear ali a plataforma, parar um pouco e voltar. Para mim, não acertou esse bloqueio de plataforma, porque ele tira o fechamento do dia total. Mas a minha mente ali já acionou. Quando eu faço duas, que eu vou fazer a terceira, ou que eu fiz a terceira, eu até aperto a operação e saio, vou andar, vou fazer alguma coisa. Então, parece uma besteira, às vezes, para quem está ali, a gente tem há muito tempo, tenho 5 anos de trade, então parece uma besteira, mas é uma coisa que me ajudou muito. Então, meu agradecimento é eterno para você, tá? Oh. Mas é importante essa questão, né? Porque a gente boleta quando. Muito prazer, né, gente? Boa noite, inclusive. Deixa eu dar pelo menos uma boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Marília Lima, sou psicóloga, sou trader, estou desde 2020 no mercado financeiro, mas day trade a partir de 2021, né? E essa questão que o Will colocou é muito bom do atendimento ali individual, porque a gente pega, né, as operações para dar uma olhada, vê o operacional, vê se aquilo ali realmente é encaixado. A gente sempre fala, eu falo muito, né, Will, que tudo funciona no mercado desde que não seja um setup pronto, né, aqueles setups milagrosos, mas se você for pegar o mercado como um todo, tudo funciona, né? E quando a gente pega no detalhe, a gente consegue ver, às vezes, alguns erros de execução que passam muito batido. Na maioria das vezes, a gente já, né, cria aquele. Tá falhando. Voltei. Você sabe o que eu tô achando? É, Que é isso aqui, ó. Eu tinha colocado, primeira vez que eu coloco o microfone em live. Começou a é, cair. às vezes ele trava mesmo. Ele Já começa a aconteceu. travar. Então, pronto, tirei. O Vamos áudio lá. vai ficar no celular. Imaginei, porque eu falei, alguma coisa pode estar dando erro aqui no meu, porque minha internet tá ok, eu moro na roça, mas tá tudo em ordem. Agora eu acho que não cai mais, não. Vamos lá. Mas então, assim, a pessoa que olha de fora, às vezes, quem recebe a opinião, né, fala assim, ah, não vai fazer diferença, né? Isso aí é um detalhe que, nossa, ela tá, olha o que ela tá olhando. Ela poderia estar olhando por que que eu não aceito perder, por que que eu não tenho, por que que eu tenho dias de fúria. A pessoa, ela vem sempre naquele contexto mais generalizado e ela não começa a olhar o detalhe. O que que gera comportamentos ruins também, né? E ali foi um ponto que a gente começou a ver, observar que você fazia muito clique numa mesma região, sem deixar o mercado fazer um trabalho ali que seja de 20, 15 minutos, né? E aí foi onde. Obrigada, Sandra, que bom que tá dando certo. E aí foi onde eu falei para o Will, falei, Will,
tenta menos, né, menos operações na mesma região, porque querendo ou não, eu sempre falo que a cada clique, uma emoção. Todo clique que você faz no trade, você vai gerar uma emoção. E se você está insistindo numa mesma região que o mercado ainda não te contou a historinha, né, a historinha dele, você está gerando emoção desnecessária ali naquele trade, né? Então, para ele fez. E eu sou a favor da trava, embora algumas pessoas também. Não, eu prefiro manter sem, mas ir trabalhando, né, o comportamento diante do gráfico sem precisar dela. Eu falo que não tá tudo bem, né? Tanto que a gente, eu falo, Will, tem que usar, tem que usar. Eu sou adepta e eu sou a favor da trava de plataforma, mas eu acredito que quando a gente começa também a trabalhar mais nos detalhes dos comportamentos, a gente vê evolução de alguma maneira também, né? É, a gente, todo mundo quer lutar e vencer os pensamentos intrusivos ali de não precisar falar, eu sou foda e não preciso de bloqueio de plataforma. Eu já briguei muito com isso e hoje eu tenho lá. A gente sabe que às vezes o do Profit ele pula um pouquinho e tudo mais, mas eu já coloco ele abaixo do meu limite diário para saber que quando passar ali R$ 100, R$ 50, eu sei que eu estou dentro do meu limite ali. E eu sei que na hora que ele sair ali, ele vai me bloquear e acabou. Na quinta, peraí, hoje é terça, segunda, sexta-feira, eu não operei, porque tava um dia difícil para mim, eu tava fazendo um valor ali, ele voltou no zero, aí ali voltou mais ou menos para a faixa do gain, o meu alvo era até um pouco mais para frente, só que eu falei assim, cara, tu viu que o mercado de tendência, você foi lá e boletou conta, até mesmo respeitando os três, mas eu esperava ele um ponto de retorno e fui fazendo algumas operações. Quando chegou ali à tarde, eu fui fazer uma operação e terminei não conseguindo sair dela. Fiquei amarrado, tomei um stop na máxima e aí falei, porra, aí não. Aí eu dei uma olhadinha, tinha mais bala para trocar, que nem o Scott falou, que a gente tem que ter bala para trocar. Fiz a operação e ela terminou pagando ali a volta. Então eu trabalhei para ela voltar no 0 a 0. Então, tipo, se eu tivesse operado, não tinha necessidade de estar aí na operação de novo. Aí eu fui e bloqueei a plataforma na mão. Coloquei 9,5 o horário. Ela bloqueou. Quando foi no Pronto. outro dia que eu fui operar, deu 9,7, apareceu o operacional. Na hora que eu entrei, ele bloqueou a plataforma. E aí eu Esqueceu de tirar. esqueci de tirar. E aí tá tudo bem, assim. Falei, poxa, é o meu trabalho ali, né? E aí eu tenho um segundo, eu falei, e agora? Falei, tudo bem. E aí a gente vai aprendendo a trabalhar tudo isso aí. Então, o bloqueio da plataforma, a questão disso me ajudou muito. Então, eu agradeço muito e, gente, não esqueçam que bloqueio salva vidas. Parece que não, não tente lutar contra o seu pensamento, porque ele Exato. vai vencer, É. né? A gente sabe que o Kendo hipnotiza a gente e a gente fica hipnotizado pelas aquelas A coisas gente ali fica muito no maravilhosas. automático, né, Will? A gente vem para o mercado e um dos cuidados que eu mais tenho no trading é não ficar no automático, porque a gente já vive uma vida automática. É celular, é trabalho, é rotina, você vai, pega carro, você já sabe todo o planejamento que você tem para fazer num dia e você vai simplesmente nesse piloto automático. E no mercado, acaba que a gente faz do mesmo jeito, né? Você se distrai, você tá olhando o candle, mas aí você tá pensando no frango que você tem que descongelar para fazer do almoço. Estou falando por mim, né? De fazer do almoço, da hora que vai ter que levar o seu filho na escola. Tudo isso vai te gerando, vai te levando para um campo que eu falo que é o campo do automático, é um campo mais inconsciente, é um campo que a gente gasta menos energia, né, mental. E quando você está na frente do gráfico, às vezes, né, achando que você está concentrado, mas de alguma maneira algum pensamento vindo, não só em relação a gráfico, opa, aqui tem uma entrada, você nem concentrou direito, você nem percebeu se estava realmente numa região, você não esperou o gatilho formar, tudo isso, né, de alguma maneira, vai trazendo, vai virando uma bola de neve. Então, o automático, né, você boletar não é hipnotizado pelo gráfico, eu acho que é muito mais você concentrar, focar naquilo que você está fazendo, né? Porque se você entra para esse campo inconsciente de menos gasto de energia, a tendência é você fazer qualquer coisa, é você sair do seu plano a todo momento. E a trava, ela tá aqui para isso também. Às vezes acontece, você está desconcentrado, você esqueceu de ir lá tirar a trava. Esqueceu por quê? Porque já não usa, não tem o hábito de usar. Eu, todo dia, no dia seguinte, eu falo, deixa eu ver como é que tá minha trava. Para não acontecer essas coisas de às vezes eu ficar travada e não poder fazer nada.
Mas por não ter o hábito, isso te levou a, né, por exemplo, no dia seguinte a ser bloqueado. Mas está tudo bem, o mercado tem todo dia. Já é mais um ponto para você trabalhar ali que, putz, está tudo bem. Hoje eu não preciso fazer nada. Vou sextar mais cedo, vou quintar mais cedo e está tudo certo. Amanhã eu volto. Né? É uma maneira também de você trabalhar a regulação emocional. Você sentir que, putz, me frustrei. E eu pegar um baita de um trade, tá? Mas amanhã vai ter de novo. Amanhã, depois de amanhã vai ter de novo. Por aí vai, né? E aí a gente vai acostumando, né? A gente vai sendo normal ali, não dá uma operação. No começo assim, eu falei, poxa, eu fiquei. Mas depois eu falei, mano, tá tudo bem, tem amanhã, e assim vai. Já é um sinal, vai que eu não seja meu dia de operar direito. Aí eu lembrei, agora foi segunda-feira, dia do Jogo do Brasil, já abri uma cerveja, já às 10 horas da manhã, e vamos lá, e Acabou. vamos embora, né? É isso, é. Perrete tá na sala aí, grande abraço, Perretinho. Vamos lá, fala pra mim quem é a Marília e quando a Marília começou no day trade. Então, a Marília. Eu conto muito essas histórias nos podcasts, né? Eu sou. Eu me formei, eu sou psicóloga. Muita gente acha que eu fiz psicologia depois do mercado. Na verdade, eu vim como psicóloga já, né? Eu já era psicóloga há 10 anos na época, agora eu já estou há 16 anos formada já. Tenho pós-graduação na minha área. Eu sempre atuei na área da psicologia, né? Clínica, como um todo, né? RH, eu sou do RH, das dinâmicas. E por muito tempo, meu trabalho foi voltado nessa área da psicologia como um todo e a psicologia clínica. Eu descobri o mercado financeiro final de 2019 através do meu concunhado. Ele é marido da minha cunhada, da irmã do Gui. Eu sou casada, já também vai fazer 16 anos, dois filhos, um de 4 e um de 10. E o nosso concunhado, numa viagem de férias, de final de ano, ele comentou sobre o mercado financeiro. Eu não fazia noção do que era, meu marido também não fazia noção do que era. Eu sei que a gente tinha um dinheirinho guardado, né? Era um dinheiro guardado que ficava em banco ali, numa renda fixa, né? Na parte de renda fixa a gente deixava, mas não fazia nenhum investimento. E o Guilherme, meu marido, eu vou contar histórias inéditas aqui para você, porque podcast a gente não consegue falar ali no detalhe, mas o Guilherme, ele sempre foi de inventar alguma coisa para fazer. Eu preciso dar o tombo no dinheiro. A palavra dele era: eu preciso dar um tombo, fazer uma carteira, fazer um negócio, comprar um carro, vender. Ele sempre inventava um negócio. Só que uma das coisas que eu sempre fui mais conservadora, né, mais medrosa, e eu falava assim, Gui, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente sabe fazer, né? Você vai lá construir casa, por exemplo. Vamos construir casa para vender. Tá, você conhece construtor de confiança, você sabe o canal para comprar material barato. Não adianta a gente querer fazer alguma coisa que a gente não tem expertise, porque no final das contas vai perder dinheiro. Então eu sempre tive essa consciência, né, de que não adiantava ficar arriscando o pouco que a gente tinha na época somente em coisas que a gente não tinha habilidade para fazer, né? Conhecimento para fazer. E eu fui segurando o máximo possível. E o máximo que a gente conseguia fazer era num lote, comprava um lote e deixava. Né? E no final das contas, esse cunhado apresentou para a gente o mercado financeiro. E o Guilherme, de curioso, foi. Ele falou: eu fiz um curso de opções. Opções de ações, swing trade. Eu falo que foi um ponto muito bom para mim, tá, Will? Eu que comecei no swing trade em ações, né? Até então ali Petrobras, que era o foco das estratégias que a gente fazia, me trouxe muita tranquilidade para vir para o day trade no aspecto de, pelo menos, eu não estava colocando tudo numa caixinha só, né? Então, assim, eu comecei no swing trade, ele primeiro, de curioso, fez um curso, né? Que hoje eu sou muito amiga também desse meu professor lá do swing trade de opções. Fez esse curso, mas ele fez o curso uma única vez, não se aprofundou em absolutamente mais nada, pegou tudo que a gente tinha e foi colocar nesse curso. Era tudo que a gente tinha mesmo, a maior parte do nosso patrimônio era isso. E aí foi quando veio a pandemia, né? 2020 ali, plá! Ele viu as contas do banco derreter ali 70%, né, do capital. E ele entrou em pânico. E ele não dormia.
E eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sentia ele inquieto, né, em casa. Porque até então eu continuava psicólogo, fazendo meu trabalho, mas eu sentia o Guilherme mais inquieto. Até que um dia ele comentou, ele falou assim, ó, pandemia lá pegou 70% de tudo que a gente tinha e eu tô desesperado porque eu não sei como resolver esse problema, né? Eu fiz algumas estratégias, não sei resolver, tá só piorando a situação, eu preciso da sua ajuda. Aí foi quando falei, Gui, não quero, muito resistente, já falei, não vou mexer com isso. É matemática, não sei nada de. Assim, na matemática eu sou horrível, português que me derruba, é bem aquela frase. Falei, não vou mexer com isso, eu não sei nada de cálculo, não sei fazer porcentagem, não sei fazer nada sem calculadora. Falei, não. Ele falou, Maria, não tem nada a ver, é estudar. E você sempre foi mais estudiosa do que eu, né? Ele falou, então eu acho que você vai ter mais chances de dar certo nisso aqui. E aí veio uma visão dele, né, o Will, assim, eu nunca acreditei em mim. No aspecto de eu fazia um bom trabalho, eu era bem formada, faculdade federal, sempre fui muito estudiosa, mas ele enxergou um potencial em mim que nem eu imaginava que eu teria. Né? E ele falou: Mas você é mais disciplinada, você é uma pessoa que gosta mais de estudar, você é mais curiosa para saber das coisas. Ele falou: Vai, eu acho que vai dar muito certo para você. Então veio esse primeiro incentivo. Eu fui meio que a contragosto, eu fui porque ele pediu. E foi a melhor coisa que aconteceu, né, para mim. Porque no final das contas ele vazou na braquiária, me largou, deixando, né, fazendo tudo sozinha. Mas Largou com tudo lá na mão, falou: se vira. pega, menos 70% aqui e você faz esse negócio virar para cima de novo. E aí foi quando eu realmente fui aprofundando, né, em tudo que a gente já tinha estudado e comecei a fazer mais, eu cheguei a fazer mais 2 cursos ali. Então, tudo que ele tinha feito de errado, eu fui consertando. E de consertando, na parte primeiro de swing trade, fui, né, subindo a curvinha de volta, fazendo um novo dinheiro. E aí foi quando 2021 ainda sentindo muita dificuldade com leitura gráfica. Eu sabia fazer a estratégia, mas eu não sabia quando o Petro ia subir, até onde o Petro ia ir, até onde ela poderia fazer alguma correção. Então ficava sempre aquela coisa muito vaga. Eu vou fazer a estratégia, mas até onde que eu levo? Até onde que esse preço vai? E eu falei, eu preciso fazer um curso de day trade. E aí assim fui me aventurar na parte de day trade. Quando eu falo que para mim foi a melhor coisa de me manter no swing trade foi essa tranquilidade, porque no swing trade começou a dar muito certo. Eu comecei a entender a estratégia, né, tudo aquilo que eu fazia, e ao mesmo tempo o day trade foi me trazendo cada vez mais leitura para o swing trade para saber aonde, quando sair, quando zerar alguma posição, quando ainda ficar posicionado e manter aquilo ali. Então foi muito bom, né, essa entrada para o day trade. E vim para o mini índice. Que aí os amigos dos amigos vão falando, olha, tem um que é barato para day trade, vamos fazer. Do mesmo jeito que eu entrei para o day trade, né? Assim que todo mundo entra, ganha na sorte, depois vai perdendo, eu passei pelo mesmo processo. Mesmo sendo psicóloga, né? Eu não tinha a técnica muito bem determinada ali. Então, eu perdi dinheiro também no day trade, né? E foi isso, Gente foi da assim que eu gente. comecei. Eu não fui nada excepcional. Conheço pouquíssimas pessoas que vieram como iniciante que falam assim, eu nunca quebrei. Eu até, eu falo, nossa, essa pessoa é um ET. Se ela nunca quebrou, ela deve ser um ET. São poucas Mas mesmo. são muito poucas. Então, assim, eu fui como a maioria foi. Só que eu não desisti, Will. Assim como você, eu falo que tem muitos alunos e pacientes e pessoas que eu conheço que, assim, as pessoas elas ficam, eu tenho 7 anos de mercado. 7 anos de mercado só fazendo coisa errada, né? E essa pessoa ela acaba não conseguindo caminhar. Mesmo não desistindo, ela não muda o plano dela, ela não muda o caminho que ela precisa percorrer, né? Cabeça dura. Eu já tentei, assim, no momento em que eu comecei a ver que estava perdendo, estava difícil ali no início, eu falei, tem coisa errada, eu preciso mudar esse plano, eu preciso mudar essa rota. Aí foi quando eu fui para psicologia do trade. Que aí o pessoal falava, o mercado é 80 psicológico e 20 técnico. Eu falei, eu sou psicóloga, eu tô perdendo dinheiro. O que tem de errado comigo então? É. E Aí o aí eu tic-tac bateu, entrei. bateu, né? Aí o Tico até falou, Marília, tem alguma coisa errada. Né? Se o psicológico manda nisso aqui, você precisa começar a estudar a psicologia do trading. E aí eu fui e aprofundei ali em 2022.
em artigos americanos, porque a psicologia do trading é americana, né? Aqui no Brasil ela praticamente ela começou em 2015, então ela é muito recente. E eu fui estudar psicologia. E aí Sim, ali eu fui juntando uma coisa com a outra e o caminho foi mudando, né? A rota foi mudando, mas começou a dar certo. E é isso. muito bom. Muito bom. Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo todo, ou até hoje, que você fala assim, essa é a minha maior dificuldade no day trade hoje? Minha maior dificuldade no day trade, eu acho que foi como iniciante, eu sempre boletava de qualquer jeito, com mão grande. Minha maior dificuldade na época, e assim, nesse meu processo de evolução no mercado, eu sinto que foi encontrar a minha mão. Encontrar uma mão que fosse confortável para mim, que eu tivesse facilidade de operar, que eu não sentisse emoções extremas, mas que em contrapartida eu também não fosse tão indisciplinado. Porque mãos muito leves para mim, né, o fato de eu já começar boletando pesado e inconsequente no início, mãos muito pequenas para mim me gerava indisciplina. Eu era indisciplinado. E até hoje, Will, eu tenho facilidade, e eu acho que todo mundo, sim, que boleta às vezes de mão grande, a gente tem dificuldade de voltar, sempre, né? Eu tenho essa dificuldade de, às vezes, agora de voltar. Eu sei que a mão pequena me torna indisciplinado. Em contrapartida, a mão grande, ela dói, ela machuca mais. Então, eu senti, e eu acho que é uma dificuldade que eu vou sentir com frequência, porque lá no passado eu tinha dificuldade de encontrar a mão ideal. Quando eu encontrei a mão ideal e já estava tudo fluindo de maneira muito confortável para mim, esse ano de 2026, eleitoral, né, um ano que eu nunca vivi no day trade, eu tive que dar meus passos para trás com a mão pesada que eu opero, né? Assim, de 50 contratos. Ainda cheguei até final do ano, boletar ali com 100 contratos e tava super técnico, bonito. Quando chegou esse ano, eu falei, opa, né? Começou a doer. Mercado mais volátil, stops mais caros, principalmente se tratando de mini índice. E eu comecei a ter muita dificuldade de voltar. Então, até hoje, eu acho que o que eu mais brigo na minha maior dificuldade como trader é sempre ter essa humildade, né? Igual você falou, eu quero ter razão, eu sei fazer isso aqui. E a gente entra acho que nesse cenário de que eu dou conta e o mercado ele sempre mostra que quem dá conta não é você, é ele, né? Então, eu tenho até hoje essa dificuldade de calma, volta, para, né? Dá passos para trás, porque por mais que essa mão não seja que você é acostumada, é a mão que não vai te quebrar, é a mão que não vai te doer. Então, eu acho que o mercado ele requer sempre a gente se adaptar, né, Will? Sim. Dificuldade a gente vai ter sempre, né? A gente só precisa saber se encaixar, né, nos cenários que ele traz para a gente. E eu falo isso muito hoje, né, que mesmo se caso você não se encaixe, é melhor que você fique de fora até o que o mercado encaixe novamente para você, porque gráfico tem todo dia, todo ano, a todo momento. Então, É. essa é a premissa que eu tenho hoje. De janeiro, por exemplo, para mim foi um mês muito difícil, né? Já vinha com a pressão do conselho da gravação, de querer fazer valores, e eu só não perdi mais, porque ainda comecei a travar assim, falar, meu, esse índice tá maluco, eu não vou entrar, não vou entrar com uma mão maior. Você entrava aqui, ele já corria 1.000 pontos, e era Uhum. uma loucura. Tipo, beleza, se tá a seu favor, ok. Agora, por exemplo, você entrava com stop de 250, ele já, É. em 4 segundos, você tomava stop, que aconteceu comigo de eu colocar uma ordem e, tipo assim, eu acho Em que dois segundos. segundos, 2 segundos ele pegou 250 pontos assim de stop. Então, se a gente não se adaptar, a gente com certeza vai pegar. Essa questão da mão, ela é complicada. 2020, 21 ali, quando eu comecei, tive uma mão bem maior e toda vez que eu faço um aumento de mão, é complicado, os sentimentos batem, então eu já entendi que eu tenho que operar pequeno. E assim, o pequeno que ele gera aqui para mim, ele já paga uma viagem, paga alguma coisa, vira meu extra até numa hora que eu conseguir juntar um bom capital e uma boa paciência, a gente vai conseguir chegar e operar grande. Então isso já consegui colocar na mente e isso vai ali trabalhando. Às vezes a gente tá sobrando um saldo, por exemplo, assim,
final do mês, estou positivo, deu uma alavancadinha, aí a gente devolve um pouco do que fez, tudo dentro do planejado ali para não estragar o mês, né? Sim. O Bertuzzi aqui ele faz uma pergunta se você acha possível o trade fazer resultado logo no começo com a pressão de custo de orçamento doméstico. Tipo assim, o cara já entrava para pagar a conta, psicologicamente falando. Então, eu vi essa pergunta e até, né, ler aqui pra gente. Eu acredito que eu sempre falo isso, posso ser criticado o máximo que for, mas eu tenho também as minhas convicções no mercado e as, né, as opiniões que eu acredito que são importantes a gente trazer, né? Tem muita gente que fala, eu vivo do day trade, eu pago conta com day trade, né? Isso é o que ela fala é balela, mas eu acredito que qualquer situação que você gere pressão, seja para, por exemplo, nesse caso do exemplo do Bertuzzo, né? Pressão para pagar conta. Você já vai operar pelo resultado. Você não vai operar por estar fazendo um bom trade, você não vai se sentir feliz por fazer, às vezes, um bom trade com uma mão pequena, por exemplo, porque aquela mão pequena você pode ter pegado 1.000 pontos com 2 contratos. Se aquilo ali não pagou a sua conta, você não vai olhar que a execução foi muito boa, por exemplo, né? Eu estou falando 1.000 pontos no índice. Poxa, 1.000 pontos no índice. Eu faço os meus alunos sempre, eu comento assim: pense como um profissional. Se você fosse um trader profissional e operasse com 50 contratos, fizesse 1.000 pontos, a gente está falando de 10 mil reais de uma boleta. Você colocaria esses 10 mil de novo para tentar entrar num outro trade para querer fazer mais, ou você se contentaria com esses 10 mil e voltaria no dia seguinte? Então, quando a pessoa, ela às vezes opera até inclusive menor, e ela faz uma boa execução ali de 1.000 pontos, mas aquele valor não vai ser suficiente para fechar a conta dele doméstica, né? A conta dele para ele pagar, ele vai ser insatisfeito, ele vai se tornar um trader ali focado na boleta, no resultado financeiro, e ele vai querer mais trade. Às vezes o cara pegou o melhor trade do dia. Às vezes o cara ele pegou a melhor movimentação do dia, mas não, ele precisa fazer dinheiro para pagar conta. Ele não vai olhar a execução, ele não vai vibrar por ter feito algo bem feito. Pelo contrário, vai ser sempre o copo menos cheio. Até ele chegar no valor que ele precisa para pagar as contas dele, ele vai girar não por executar, muito mais pelo resultado financeiro. E aí eu vou aumentar a mão, pegar essa gordurinha dos meus 1.000 pontos, vou aumentar minha mão para pegar um outro trade. E aí a gente sabe que, né, isso vira uma bola de neve e o resultado a gente já conhece. Então, eu conto por mim também, né? Eu já falei isso também em alguns momentos. Eu tentei fazer transição de carreira para o day trade em 2023. Acho que foi em 2023, final de 2022 e início de 2023, quando eu fechei um ano positivo. Eu entendo que o day trade, ele é longo prazo. E se você falar, eu estou consistente por 3 meses, isso não significa que você feche um ano positivo, né? E eu só me tornei, né? Eu só trouxe para mim, eu estou consistente e eu sei fazer dinheiro no mercado depois que eu fechei um ano positivo. Foi uma cobrança minha. Eu preciso fechar pelo menos um ano positivo, porque senão eu não sei fazer isso aqui. Eu sei fechar meses positivos, mas eu não sei ser consistente nisso. E quando eu fiz isso, eu falei, vou fazer transição de carreira. Que eu ainda era psicóloga clínica, tinha um consultório presencial aqui na minha cidade. Era extremamente cansativo acordar, menino, levar para escola, ir para o consultório, voltar. Falei, agora eu vou fazer minha transição, porque agora eu já fechei um ano positivo e vou viver de mercado. E foi a fase que eu mais perdi dinheiro, porque eu tinha já uma vida estabilizada, eu e meu marido, né? Mas eu tinha as minhas contas para pagar. Quando eu reduzi minha carga de trabalho na psicologia para ficar só no day trade de manhã, por exemplo, e atendendo na tarde, minha conta começou a não fechar. Porque eu entendi que o mercado financeiro ainda não supria as minhas necessidades anuais que fosse, né? Eu tenho ali mais ou menos. Foi gol. Foi. Foi gol.
Eu não teria ali as minhas necessidades anuais supridas na minha conta, eu ia ter que trabalhar, continuar como psicóloga para trabalhar para pagar minhas contas, e aquilo ali virava para mim uma bola de neve. Eu vinha para o mercado para fazer dinheiro e não para executar, e não para fazer um bom trade, né? Não para performar. Então, eu falo por experiência própria. É possível? É possível, desde que tenha planejamento, desde que você não gere nunca uma pressa de fazer dinheiro e em que situação, Marília? Que você tenha dinheiro. Você tem ali um capital para sobreviver por um ano tirando dinheiro de uma conta se você não precisar, sem você precisar mexer no capital do day trade. O day trade, eu acho que psicologicamente, para funcionar bem, é o que funciona bem na minha cabeça, que é um papo de trader, viu, Will? Falando mais Exatamente. como trader do que como psicólogo, mas para mim, o day trade, ele sempre vai ser esse plus, né? Assim, sempre o a mais, porque depois que eu comecei a fechar e fechar muitos resultados bons, positivos no day trade, eu consegui juntar dinheiro, por exemplo, pegava e juntava e uma parte eu materializava, uma parte eu pagava as contas, uma parte eu comprava alguma coisa para os meus filhos, né? Eu comprei uma mesa de jardim para ficar lá no fundo lá de casa, esses tipos de coisa. Eu troquei meu carro com a diferença do valor do day trade, mas isso agora, depois de quantos anos, né? Depois, desde 2022, a gente está falando agora de 2000, final de 2025, início de 2026. Então, o tempo passou para que eu tivesse essa capacidade de poder fazer isso. E hoje, sim, é possível. Você, Marília, aí depois de 6 anos, Marília, você acha que é possível viver de day trade? Se eu fosse leviana, eu responderia. Marília, agora sim, é super possível eu viver do day trade. Mas lá no meu passado, na minha condição do passado, jamais. Então, por esse motivo, eu também não trago essa ilusão, porque trazer a minha realidade de hoje não foi a realidade que eu vivi lá há 3, 4 anos atrás. E que Entendeu? foi construído de E que pouquinho foi em pouquinho, né, mano? construído. Porque Exatamente. isso é até legal falar, porque é muito fácil hoje você, com seus milhares de seguidores, e tipo, encurtar essa história e falar assim, nossa, acabei de trocar de carro, olha o que o Day Trade É, faz. né? Assim RP de como, mercado. assim como muitos fazem, e às vezes nem alguns a gente vê que só tá dando sequência, e é por isso que eu gosto de, tipo, ter esse canal assim quando eu consigo conversar. Conversei com bastante gente, com umas 10 12 pessoas, com a Pan, com a Mari, com o VGP, uma galera e Leandro Bertuzzo já passou por aqui, porque é assim a gente falando a vida vivida, real, que a gente vai melhorar. Porque para mim, uma visão que eu tenho, não sei se estou certo ou estou errado, é que enquanto o trader ele não se expor e falar realmente, olha, eu perdi, eu fiz, eu deixei, eu fiz merda, a pessoa não adianta falar se eu perdi um R, perdi dois R's, como a gente está acostumado. Hoje eu venho fazendo mais isso, e você falar assim, pô, se eu te trouxer um resultado de um R aqui, positivo 10 R's, quanto você girou para fazer isso? Exato. Essa realidade não está sendo mostrada porque você está lá numa planilha, você precisa ser honesto e falar para alguém. Então, eu acho que enquanto o trader ele não dá as cara a tapa e fala, porra, eu me fudi mesmo aqui, ó, tá vendo aqui? Eu girei demais, tanto que eu estou fazendo lives agora, eu faço um morning call, que é eu leio as notícias, tá lá no YouTube e A mostro as regiões que eu CME, opero. É, a CME, e agora o pessoal vai ver se funciona ou não, tá lá. E aí eu marco as regiões e mostro para todo mundo tá lá. E aí, tanto que nessa sexta-feira que eu fechei tudo, eu falei assim, olha, eu errei porque eu vi que o mercado estava subindo. A Sandra aqui tem até sala ao vivo e a gente estava lá nesse dia, ela comprou e aí eu falei assim, ó, esse fundo para mim tá dando compra. E foi passando, ela comprou, a gente foi acompanhando, aí deu horário, fechou a sala. E aí quando eu vi, eu tava com várias tentativas de venda nesses 2.000 pontos que ele subiu. Aí eu falei assim, eu fechei na mão e falei, olha, é para aprender que isso não se deve fazer. Então eu estou tentando colocar o meu fechamento ali, deixando no YouTube, porque eu estou analisando as minhas operações. Que é aquele papo que você falou de fazer o diário de trade lá, com triângulos e informação. Então hoje eu já não faço isso, por quê? Porque eu estou me expondo lá e colocando no YouTube. e é E uma maneira de você se disciplinar também, porque é o plano que você traça no início do dia para que de fato você se policie o máximo possível. No final do dia você mostrar, ó, segui.
ou não seguir, porque essa realidade é que eu acho que falta muito na internet, né? Eu não tenho problema nenhum de mostrar meus trades, colocar setinha, porque sim, às vezes a pessoa ela vem com uma boleta de R$ 10.000, você não sabe o que que ela fez para gerar, para chegar até aquele resultado. Às vezes foi vindo de comportamentos ruins, né? Aumento de mão inadequado. Então, fica uma coisa muito obscura, né? Fica ainda muito camuflado. E eu acho que quem é de verdade, né? E quem não tem medo de trazer essa realidade, de mostrar, de dar a cara a tapa, a gente, quem é de verdade fica também, né, Will? É o que você tem feito aqui, porque as pessoas também não aguentam mais pessoas de mentira. A verdade é essa, a boleta verde o tempo todo, boleta verde, uma seguida da outra, aí você fala assim, ah, cara, será? Né? Aí você começa também a duvidar das pessoas que trazem essa vida perfeita de margarina, que a gente sabe que não existe. A vida não é assim para ninguém. Por que para essa pessoa é? Né? Então é questionar também. Acho que a gente tem um pouquinho, sempre quando a gente está na rede social, ter muito senso crítico de quem a gente segue, o que, que essas pessoas postam, se realmente trazem uma realidade que você vive, para a gente não. Eu falo muito, para você não se sentir um ET. E quando você, Will, está se propondo a fazer isso, eu fiz isso lá no passado. O meu Instagram, se vocês pegarem lá no início de 2022, foi para postar boleta. Eu postava boleta porque eu falava, nossa, e assim, dá até vergonha, porque quando eu pego meus posts do passado, era só para mim. Era para mim mostrar onde que eu estava errando e eu via, tanto que eu ainda era também muito juvenil, sabe, assim, de postar, eu não sabia ainda identificar os erros direitos do que eu tinha feito, mas eu estava postando, seja gay, seja losa, eu estava postando todos os dias ali, porque eu queria fazer esse compromisso comigo de dar certo, né? E de alguma forma, se tivesse uma pessoa me seguindo e me vendo ali, eu teria vergonha de às vezes vir falar, tá vendo? Hoje não deu certo, mas tá lá. Meu loss tá aqui, mas eu tô tendo mais sequências de ganho. Então, meu Instagram, ele surgiu para isso. Não tinha o YouTube, eu não fazia essa, né? Não tinha essa habilidade. Até hoje eu não tenho habilidade com questão de YouTube. Mas o Instagram veio com essa necessidade de me disciplinar, de cumprir meu combinado. Né? E isso é muito bacana. Exatamente. O Will de agora tá fazendo o que já devia ter feito antes, mas nunca é tarde, né? E a gente vai. Tem uma pergunta aqui que ela pergunta assim: o que é mais fácil? É mais fácil corrigir o comportamento do trader com menos tempo de mercado ou o que já tem alguns anos? Ah, essa Tipo eu pergunta é assim, boa. né? Marília pegando na minha mão, tentando me bater. O que que eu falei para você? Eu falei isso para você. Eu falo que eu gosto dos novatos, dos cruzinhos, porque os novatos, por mais eles estão. O problema do novato é que ele vem muito vislumbrado, né? Que ele vai fazer o único trade para ficar bilionário. O novato ele vem muito inocente no mercado, assim, e o novato ele sente muita emoção. O novato ele não tem tanto conhecimento, mas ele sente emoção demais no trade, porque ele ainda não tem certeza se aquela leitura está certa, se aquilo ali funciona. Mas eu gosto do novato porque ele começa a aprender bons comportamentos o mais rápido possível. O velho no mercado, o trader velho, calejado, esse cara ele já tem muito vício. Ele já é muito viciado operacionalmente falando. Então, para você desfazer de comportamentos já enraizados, né? Aquela pessoa que já vem anos, por exemplo, fazer preço médio. Faço preço médio, Marília. Tem 5 anos que eu faço. Esse cara ele não vai conseguir parar de fazer preço médio em uma semana, em uma sessão comigo, em um mês comigo. Ele vai ter que ter muita resiliência, né? É, Para chegar e dar um basta naquele comportamento, porque já vem com um comportamento muito vicioso ali. Então, eu prefiro, né, falando por mim, é óbvio que pela facilidade. É muito mais fácil você treinar um iniciante. Eu tenho vários casos de iniciantes que me procuraram, fizeram o meu trabalho, minha mentoria, meus atendimentos, que o cara demorou, assim, em 2 anos ele já estava tendo resultado no mercado, mas porque aprendeu de maneira correta e não foi absorvendo aquele tanto de vício, né? Mas eu também falo que o velho, né, o trader que já está muito cheio de comportamento inadequado, é um desafio para mim, porque esse cara é um cara que ele ainda não desistiu e eu não quero que ele desista também, sabe? A não ser que seja uma pessoa viciada mesmo, doente, né?
esse eu vou fazer questão mesmo de parar, de que ele pare, mas se não, ele é um cara que eu quero que funcione, que dê certo, que seja o meu caso de sucesso, sabe? Assim, de que do meu jeito que ele não desistiu, eu também não vou desistir dele. É mais difícil, é muito mais. A gente tem que ter uma resiliência muito maior. Às vezes eu até perco paciência, que eu sou psicóloga, mas sou trainer. E tem hora que eu falo, mas por que você fez isso de novo? Para Né? quem não vê aí os vídeos que ela grava, porque ela posta as aulas dela, é torcida, xinga e assim vai. É, de São as verdade. verdades que eu falo, mas eu falo que é eu realmente poder ajudar. E eu falo muito com os meus alunos, com os meus seguidores, falo, cara, se você faz errado, sabe que tá fazendo errado, eu já te ensinei como que tem que ser feito. É igual a mãe mesmo, é bem mãe. Eu falo, e você tá repetindo, isso é autorresponsabilidade. Não adianta você vir chorar, fazer meu ouvido de pinico aqui, não, que não adianta você chorar. Você tá repetindo os meus comportamentos. Ah, mas eu não consigo parar. Tudo bem, você vai tentar, pelo menos. Você vai tentar, é igual né, cada dia uma vez, um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou fazer. Amanhã eu vou falhar, tá tudo bem, eu não preciso me chicotear por ter falhado, porque você tá com aquele comportamento já enraizado em você. Mas, porra, tenta, se esforça também, não fica só fazendo o ouvido dos outros de pinico, sem que você também não tá ali se esforçando para fazer. E eu falo que a parte da psicologia, Wills, a gente comentando sobre isso, é interessante falar, porque eu falo assim, nem todo mundo está preparado para fazer psicologia do trade. A verdade é essa. As pessoas elas me buscam no mercado porque veem que eu trabalho nessa área psicológica, mas nem todo mundo está preparado para ouvir verdades que precisam ser ditas também, né? Porque tem cara que quando eu chego e eu falo a verdade, o cara não, aí ele vai bater boca, aí ele não quer, ele não aceita. De alguma maneira essa pessoa ainda não está preparada para esse processo. E o mercado ele é um processo de amadurecimento de pessoa, de vida de ser humano, né? Se você colhe os mesmos, e isso é para a vida, né? Se a gente continua fazendo sempre as mesmas coisas, a gente vai colher sempre os mesmos resultados. Então, a psicologia do mercado financeiro, ela nada mais é do que você se moldar como um ser humano melhor. Porque se você não melhorar nos seus comportamentos, nas suas atitudes, no seu dia a dia, na sua vida, você vai continuar fazendo as mesmas besteiras no gráfico. E não adianta pedir milagre para Marília. A Marília não vai fazer milagre. Então, às vezes, eu pego pesado, né, no tom, porque a maioria dos meus pacientes também são homens, e eu acho que a maioria só entende, às vezes, na dureza, sendo um pouco mais dura, mas tem dado certo, graças a Deus, né? Os que se aproximam de mim são pessoas que entendem que eu não faço isso para prejudicar ou para fazer eles se diminuídos, né? Se sentirem diminuídos, pelo contrário, é fazer esses caras evoluírem e melhorarem no que eles precisam melhorar, né? É. E dentro dessa sala que você tem, dentro das suas mentorias, você já chegou a falar para alguém que você tem que parar, que isso não é para você? Tem. Tem vários, Will. Eu E tava aí falando. eles saem da sua sala, continuam apanhando, o que que acontece? Não, então, primeiro ponto, como psicóloga, eu não posso ser uma pessoa, né, irresponsável de. Isso eu falei na sala, prestem atenção no que eu vou falar, Will. 80% da população do mundo tem algum transtorno mental. Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente pensa em coisas pesadas, né? Tipo, nossa, eu sou doente mental. Não. Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de transtorno bipolar, transtorno borderline, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a gente está falando de transtornos. E 80%, né? Isso só dá o Google aí. Quantos por cento da população tem algum transtorno mental? E Will, não é pouca gente. Se a gente fala de 80%, né? Uma faixa aí de mais de dois terços, a matemática. Uma Dois arredondada, terços 200 da milhões, população. 160 milhões no Então, Brasil. Pronto. exato. É muita gente. E isso significa que de todas as pessoas que eu atender, né? De 10 pacientes que eu atender, pelo menos 8 vai ter alguma coisa. Vai estar passando por alguma depressão, vai estar passando por alguma ansiedade. Então, sempre quando eu recebo no consultório, na sala, ou em qualquer ambiente, ou em mentoria, que eu vejo que essa pessoa ela tem sim um possível transtorno diagnóstico, um transtorno mental, essa pessoa primeiro ela é direcionada para um tratamento. Não significa que uma pessoa depressiva ela não vai poder operar, mas ela precisa tratar.
Não significa que uma pessoa ansiosa não vai poder operar, mas ela vai precisar tratar. E por aí vai. Então, várias vezes, né? Até o fato de já ter 16 anos de profissão e 6 anos aqui no mercado financeiro, já tive vários casos de pacientes que eu falava, cara, eu preciso de um diagnóstico. E a gente trabalha com a psicologia, ela tem a neuropsicologia, isso aqui é uma informação de utilidade pública. É uma pós-graduação em neuropsicologia, né? A pessoa é psicóloga e faz a neuropsicologia. A neuropsicologia, ela é capaz de aplicar vários testes psicológicos, né, na pessoa, no paciente. O neuropsicólogo, ele aplica vários testes para trazer meio que um mapa daquela pessoa, se ela de fato tem algum transtorno mental. Por exemplo, quem tem TDAH, isso aqui está muito recorrente no mercado, muita gente com TDAH vindo, só que vem com diagnóstico de boca, eu sou TDAH. Eu falo, não, mas você tem comprovação? Faz o laudo neuropsicológico. Então, teve um caso recente de um paciente que claramente ele falou que ele era superdotado, que ele tinha altas habilidades, por isso que ele não dava certo no mercado. E aí a conversa foi indo para esse rumo de que ele era superdotado e ele colocando aquilo como se fosse algo bom. E eu cheguei para ele e falei assim: primeiro ponto, se você é superdotado, você precisa de um laudo. Você não pode falar que você é superdotado de boca porque você se acha muito inteligente. Segundo, porque tem vários critérios para você ser superdotado, considerado uma pessoa superdotada. Eu falei, segundo, uma pessoa superdotada da maneira como você fala, parece ser algo bom. Mas um superdotado mesmo, de fato, em diagnóstico, ele é uma pessoa que sofre muito, porque ele não se encontra em nada. O superdotado, ele tem hiperfoco, ele tem, né, associação com tarefa, e ele não consegue se sociabilizar bem em qualquer ambiente, ele não se sente bem. Eu falei, então, não adianta você falar que é superdotado se você não tem o laudo, né? E se for, isso é um prejuízo de vida que você carrega. Você precisa e a gente vai precisar fazer tratamento para isso, né? E esse paciente não quis fazer o laudo. Não sei por se foi alguma resistência dele mesmo, assim. Daí ele falou assim: ah, eu não vou fazer, porque minha mulher acha também que eu não preciso. Eu falei: então tudo bem, eu não te atendo. Enquanto você não tiver o laudo, eu não tenho como descobrir o que, que você tem. Porque né, na minha percepção dele, ele não tem superdotação. Ele tem, eu vejo outros possíveis transtornos nessa pessoa, né? E que eu não posso citar, até porque a gente não pode falar nomes, né? Nem nomes e nem Uhum. nada. Mas eu vejo outros transtornos que ele não vai tratar enquanto ele não fizer o laudo e não saber, né? E não souber. Então eu falei para ele, vamos parar o nosso atendimento, porque daqui eu não consigo te ajudar. E aí eu falei, e que de preferência você não opere, porque você não está capacitado para estar no mercado financeiro. Ponto. Então, assim, são vários, viu, Will? Vários É. casos. Você acha que ele ia querer que você falasse pra ele que ia tirar a única coisa boa que ele tinha, de se achar que era o mais inteligente? Tá, Ele ia querer esse laudo, né? mas talvez, assim, uma pessoa que vem carregando prejuízos de vida com isso, né? Que aí eu falo que são prejuízos de vida. A pessoa que ela sofre por algum transtorno, ela tem intensidade, frequência e prejuízo de vida. Se ele tem prejuízo de vida, eu acho que falar que é superdotado para ele realmente é a única coisa boa que ele carrega que ele tem que falar para os outros. E na verdade não é. Né? É uma máscara, Will, né? É você não querer assumir o que de fato você é, para você tratar daquilo ali e ser uma pessoa melhor, né? Então, no Exato. caso dele, é um escudo que ele utiliza. E até quando ele vai usar esse escudo, eu não sei. Mas eu também não posso, como psicólogo, obrigar o cara, né? Vai lá, tem que fazer. Não, se ele não quer, é na decisão dele, tá tudo bem. Só que aí o meu trabalho para ali, né? Eu não consigo, eu não posso ajudar uma pessoa nessa condição. Verdade. O Bertus fez uma pergunta aqui de qual foi a principal mudança e os conselhos que a Marília trouxe para mim. Eu falei no comecinho aqui, mas eu vou falar de novo, que acho que você não estava na sala, caiu. Assim, foi os vários cliques que eu dava no mesmo local, porque a minha consulta com a Marília, ela olhou todos os meus trades ali do dia e começou a ver aquelas bandeirinhas. Ela falou: pode abrir, bem assim com o dedinho, tá, gente? Pode abrir, que eu quero olhar os seus trades. E você vai me explicar tudo, tal, 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 tal. Um por um. E aí parecia uma bandeirinha de São João, assim, ó. Tendo assim, um monte de bandeirinha. E aí ela perguntou pra mim, e eu falei assim: ah, eu fico clicando ali, eu tenho essa região, e pra mim ele tem que ir.
Tipo, tem que ir. E aí ela falou assim, Will, eu tenho uma trava, e ela abriu a tela dela e mostrou que são 3 vezes, 2, 3 vezes, ela bloqueia a plataforma por 10, 15 minutos, Na e mesma ali eu região. não posso operar é, ali para descansar, porque se você fez aquela análise e você entrou no trade, ele não foi ali naquele processo, ele te estopou no zero, te estopou no negativo, mesmo que seu stop seja menor, é porque sua análise ela não estava certa para aquele momento. Ou ela ainda não desenvolveu, né? Aquela coisa de É, você ficar clicando na mesma região com o mercado ainda em fundamento, porque eu lembro de uma venda que você tinha feito lá, que o fundamento estava correto, mas você ficou insistindo no mercado ali ainda acumulado na região. Então, o mercado ainda não desenvolveu. Para que você vai ficar fazendo várias vendas numa mesma região? Até a hora que essa venda vai entregar, né? Até o momento em que essa venda vai entregar e você vai ficar de fora, porque você já se estourou ali em 15 minutos antes, né? Foi isso que eu fui fazendo ele refletir no momento. Porque ele estava vendendo, era uma operação que ele estava vendendo e de fato o mercado entregou, mas não entregou na hora dele, entregou um pouco depois. Então a gente foi refletir um pouco sobre isso. ou não entregou mesmo, né, também, e ali não foi, e aí com isso eu melhorei muito na questão de, por exemplo, o índice que é mais volátil, por exemplo, e ele não tem a minha CME ali como base, parâmetro de análise, meu suporte e resistência dele, eu começar a entender que, tipo assim, se eu tô vendo venda ali, ele não vai, eu paro, e às vezes, muitas vezes, o trade, ele era compra. E assim, eu não viro a mão, não viro a mão, né? Porque também, se eu tô vendo venda ali, tipo, pô, se eu tentei duas e ele não foi, eu vou virar para compra porque eu já sei que é um parâmetro meio que funciona. Mas aí eu estaria fora do meu operacional. Então, isso para mim melhorou muito ali de operar. Claro, tem algumas falhas ainda, mas só o fato de que eu tenho 3 meses positivo esse ano, coisas que os anos anteriores eu não tinha, tipo assim, chegar dia 20, 22 positivo e aumentar a mão e devolver tudo e sair no negativo. Então hoje para mim aqui não importa nem o dinheiro que eu tô fechando, se é R$ 50 ou se é 10 mil. O que importa para mim é eu estar fechando verde. Primeiro que eu não perco dinheiro. Mesmo que eu fique no 0 a 0 eu tenho meu tempo, mas eu tô ganhando uma consistência ali de começar a trabalhar e ver o verde, ficar satisfeito com ele, independente do que for. Então isso para mim me ajudou muito. Então isso para mim eu coloco como base do que foi ali sentar com a Marília e ter um tempinho dela, tá, gente? Porque eu fui exclusivo, porque ela E é não esse é o faz mais ponto atendimento para uma pessoa só individual. individual. Então, eu agradeço muito nessa questão que foi muito bom. Mar, deixa eu te perguntar, qual teve algum caso assim que mais mexeu com você desses seus alunos e tudo mais? Como trader, tá? Não como psicóloga. Lá, como você tem a sala, então que aí coisas que são da psicóloga não pode ser dito, né? Então, assim, Eu não posso falar nomes, né? Nomes, assim, citar o caso especificamente, mas eu posso falar do caso. O estudo de caso eu posso. Só não vou citar nomes, né? Eu sempre falo fulano, vocês vão ver que aqui eu não cito os nomes, né? Não falo o nome, mas eu posso falar, isso aí não é problema. Você fala de casos que me impressionaram muito. o que mais mexeu com você, assim, tipo, de uma pessoa pedir ajuda ou quebrar e falar, poxa, tipo, eu se eu chegar a você para falar amanhã, pô, quebrei e tô saindo do mercado. Por isso, 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 isso. Tá. Tipo assim, alguma coisa que te impressionou, assim, de mexer mesmo, sabe? Sempre mexe, Will, sempre mexe. Eu falo que ser psicóloga, as pessoas elas desabafam muito com a gente também, né? Não só ali na terapia em si, mas no Instagram, em qualquer ambiente, numa conversa, as pessoas elas já vêm chorar as pitangas aqui, né? Sempre me impacta porque eu falo que, como psicólogo, eu acho que a gente escolhe a profissão, mas para você ser psicólogo, você tem que estar aberto exatamente para você acolher pessoas, né? Não é julgar. Não é você ficar apontando o dedo. Às vezes a pessoa ela conversa com você porque ela não quer nem
um direcionamento, ela só quer alguém para ouvir também, né? A gente tem esse problema, né? Às vezes a pessoa vem desabafar com a gente quer achar uma solução para a pessoa. E não, às vezes aquela pessoa ela só quer falar, ela não quer a opinião de ninguém, ela só quer poder tirar dela aquele sentimento. Então, assim, ao longo desse tempo no mercado, enquanto psicóloga clínica, eu sempre vivenciei muitos casos difíceis, mas no mercado sempre, assim, situações que marcam quando fala de vício, né? Quando a gente fala de pessoas que se viciam no mercado. Eu contei essa história num podcast, que esse foi muito marcante para mim, de um paciente meu, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, inclusive, num evento que eu fui, e esse paciente ficou em tratamento comigo por um tempo de mercado, né? Vida e mercado, a gente fazendo um tratamento bem bacana, na época, em 2022. Mas ali para 2023, eu não sei exatamente se foi o ano de 2023, a gente parou os atendimentos e ele continuou bem no mercado, fluindo, já era um trader consistente, até que em um momento a esposa dele me manda uma mensagem, né? Falando, Marília, o fulano que tratou com você numa época, ele tá transtornado. E essa pessoa realmente, esse paciente, ele se viciou. Igual a gente vê esses casos de tigrinho, né, de Beth, ele se tornou um viciado no mercado. Ele não soube separar ali o profissional, a parte profissional, foi envolvendo muita questão do dinheiro e essa pessoa precisou ser internada numa clínica psiquiátrica, né? Já viciado, com perdas absurdas. E isso mexeu sempre, essa história sempre mexeu muito comigo, né? Porque era uma pessoa muito querida, eu já conhecia, eu o conhecia. Então, foi muito pesado para mim. Não, confesso que eu não sei mais o que aconteceu depois disso. Eu acredito que, né, devam ter interditado, mas são sequelas, viu, para o resto da vida, né? Quando a pessoa ela entra nesse campo do vício, no mercado como vício, são dores que essa pessoa vai carregar para o resto da vida e não só dores, transtorno mesmo, porque uma pessoa, quando ela se torna viciada, ela desenvolve um transtorno mental. Então, tem que ter tratamento, tem que ter acompanhamento, tem que estar o tempo todo, né, assim, de olho. E eu acho que esses prejuízos que o mercado ele vai gerando em alguns pontos, em alguns momentos, é muito doído. Ultimamente, um mais recente, mais uma vez, né, não citando nomes, eu recebi uma ligação de uma pessoa, ligação não, um WhatsApp, na minha secretária, falando assim, eu preciso marcar uma consulta para o fulano, para uma pessoa. E eu sou a esposa dele. Aí eu falei, tudo bem, né? É de urgência, é de emergência, eu sempre faço assim, né? Igual eu faço com você, com uma pessoa ou outra, eu vou fazendo também. É urgente, precisa ser urgente, vê o horário aí mais urgente que você tem. Eu falei, vou atender hoje, posso hoje? Posso hoje. Vim, sentei aqui, fazer o atendimento da pessoa. Essa pessoa era um trader já extremamente consistente, mais de 2 anos, mostrou até relatório de performance, tá? Fazendo ali boletas em níveis assim de 80 mil. E operava bem, cara. Sabe? Assim, eu fui ver até relatório, fui ver as entradas, igual eu fiz com você. Operava bem, não era uma pessoa com vício de preço médio, por exemplo, não. Estopava, entrava de novo, ativação de pivô, o clássico que funciona. Uma pessoa que operava super bem. Essa pessoa, o mercado, como a gente vem falando, né? Principalmente o mini índice, ficou mais caro, ficou mais alavancado, mais difícil, o mercado um pouco mais travado. E em abril, agora, essa pessoa ela chegou num prejuízo assim de um dia de day trade perder 4 milhões. E aí, parte do dinheiro era dessa pessoa e outra parte era de terceiros que confiaram, né, assim, o dinheiro para essa pessoa poder operar. E aí eu cheguei para essa pessoa no atendimento e falei assim, tudo bem, a gente está falando então de uma média aí de, né, de uma parte desse valor. O que esse valor representa no seu patrimônio? Will, tudo. Era tudo que a pessoa tinha. Ou seja, ela colocou todo o patrimônio que ela tinha para operar, day trade, não tinha casa, vivia de aluguel num bairro super chique, né? Então, assim, pagava aluguel com dinheiro do day trade, com a renda do day trade, e vivia num bairro muito nobre ali, com os custos extremamente altos mensais, e só tinha um carro. E tudo foi por água abaixo em um dia, agora em abril.
Então, são sempre histórias que depois que eu saio, eu já aprendi a criar uma casca como psicóloga disso, né? Mas não tem como eu não ficar impactada com aquela história, eu não pensar numa maneira de poder trazer, às vezes, o assunto, né? Assim, ali nos meus stories, para a galera da minha sala, sem citar nomes, exatamente. A ideia não é expor ninguém, né? A dor de ninguém, mas é aprendizado para todo mundo que está aqui. Porque aí eu falei, gente, mas como que você colocou todo o seu patrimônio na conta de day trade, operando e operando pesada? Ah, porque eu tenho resultado, tudo bem, mas ter resultado não significa que você não possa, né? Não deva proteger o que é seu patrimônio, o que é seu capital. Então a gente vê erros também, né? Assim, pessoas que são boas, que operam bem, mas falham ali, às vezes, num detalhe. E esse detalhe pode ser, né? Mudar a vida total, que é o que o Bertuzzo até tinha perguntado, né? De um iniciante, e mostra que não é só o iniciante que precisa ali da pressão da vida, porque provavelmente ele começou a perder e viu que aquilo ali já ia fazer uma falta em tal lugar e foi usando o resto do resto do resto do resto. Não, E foi uma única operação, Will. Uma uma única única, operação, uma única operação em um único dia. Não era tentando vários trades num lugar, não. Entrou errado, o mercado derreteu, não conseguiu te entrou, fechar, travou, paralisou. Aí paralisou quando deu 5 horas da tarde, a corretora zerou e bloqueou, né? Zerou a operação e bloqueou a conta porque já não tinha mais dinheiro, tinha margem mais para operar. é, Então, assim, e eu falo que seja iniciantes, e a gente precisa reforçar sobre isso, seja iniciante, seja avançado, o mercado ele sempre vai, né, te dar dificuldade. Aquilo que a gente conversou aqui no início da live. Qual que era a sua maior dificuldade? Dificuldade eu tenho todo dia. Sendo iniciante, porque eu ainda precisava conhecer a técnica, ter uma leitura melhor, né? Sentir menos intensidade de emoção, mas depois de boletar já grande, de ter resultado, hoje eu tenho que ficar cuidando o tempo todo do diabinho que está aqui, me atrapalhando, faz mais, porque 10 mil é pouco, você vai tentar mais e aumenta essa mão e por aí vai. Então, assim, eu acho que independente da sua fase de trader, você precisa se policiar o tempo inteiro, porque o mercado ele não aceita deslize, né? e ele era um cara tão consistente e conseguiu levar tudo num dia só, porque não tinha um bloqueio de plataforma, não sabia o que era perder. E não E tinha a gestão até mesmo da conta, porque se essa pessoa fez muito dinheiro com day trade, né, que fosse sempre uma fatia desse valor, né, e não o valor total em cima lá dentro da conta dele para, enfim, para colocar para jogo, né? Então, assim, mudou completamente a vida da pessoa, de abril para cá, deixou de ser, né, milionário e se tornou alguém que não tem pobre, nada. porque da forma que estava com o carro, vai ter que recomeçar. Se ele era um trader somente na profissão trader, que é o que eu falo que às vezes todo mundo quer viver disso aqui, mas você ter uma segunda profissão, né? Porque a primeira geralmente de todo mundo, ninguém nasce para ser trader ali, ninguém faz faculdade para ser trader. É, tem que ter uma segunda opção para você se distrair, sair da tela e ter o que fazer. Exato. Essa é uma realidade. A Sandra perguntou aqui qual a diferença entre vício e gostar muito de trade. Aonde fica essa linha tênue aí? Pronto, Vai que ela boa é viciada, né? pergunta. Muito boa pergunta, Sandra. Eu, depois, como trader, eu separei a diferença entre vícios, porque até então, quando eu ainda estava no início, estudando a psicologia do trading, eu englobava tudo em vício, vício, prejuízo, vício, vida, né? Assim, a pessoa que era viciada igual tigrinho. Mas com o tempo eu fui percebendo que existem dois tipos de vício. Existe o vício de comportamento, que é o operacional, aquele vício de clicar demais, o vício de apertar botão e inverter, o vício de fazer preço médio, isso tudo é vício, né? O operacional é um vício que o iniciante desenvolve, na maioria das vezes o iniciante ele desenvolve porque ele opera de qualquer jeito e ele vai absorvendo aquele vício operacional. Isso aqui é passível de ser mudado e não necessariamente é vício que prejudica, né? Porque aí quando a gente fala de vício do viciado mesmo, da pessoa que ficou viciada igual o tigrinho, vamos usar essas palavras para vocês entenderem, dessa pessoa viciada. Esse viciado, essa pessoa que tá com vício, a gente fala na psicologia do trading, que é o transtorno do jogo, né? A pessoa que se vicia em jogos,
ele tem que ter intensidade, frequência e prejuízos de vida, tá? Diferente de clicar demais, às vezes se clicar demais não vai te trazer prejuízo de vida. Agora, o vício do jogo, ele tem que ter a intensidade, frequência e prejuízo de vida. Você começa a colher comportamentos intensos em relação à aposta, né? Não olha o mercado como uma profissão, mas como uma aposta de jogo. É você ficar irritado quando você tenta parar de operar, ficar um dia fora do gráfico, isso para você é impossível. Quando você começa a perder dinheiro, pegar dinheiro emprestado, começar a comprometer a sua vida, né, a sua vida particular, a sua vida familiar por conta de mercado financeiro, aí a gente já começa a falar que essa pessoa está acumulando prejuízos de vida. Eu tive casos de paciente que, por exemplo, vendeu um apartamento, estava casado e tinha um apartamento para vender para poder comprar um novo apartamento e mudar porque a família tinha crescido. Esse paciente pegou o dinheiro do apartamento e simplesmente acabou no day trade, no mercado de day trade. Ele perdeu o casamento, a esposa largou dele. Isso aqui é prejuízo de vida. Então é diferente dos vícios operacionais, tá? Vício operacional é você ser cracudo, clicar demais, fazer preço médio. Isso aqui é passível de melhorias com trava de plataforma, modelagem de comportamento. Agora, esse tipo de vício que já começa a te trazer prejuízos de vida, esse aqui é o transtorno do jogo, isso aqui precisa ser tratado, tá? Esse é puxado. A É, pessoa pois perdeu o é. limite do dinheiro. Acho que esse aí do apartamento foi assim: se eu faço com 10 reais, eu vou fazer com 100 mil. Com o Se valor do eu, apartamento. aí é uma coisa que não tem volta, né? Não. Eu, um dos meus, quando eu passei que eu quebrei, foi exatamente assim, porque a gente começa a perder a noção do dinheiro. A gente começa a ver muita boleta muito andando ali, e aí, minha filha, aí a gente perde. No dia que eu perdi, que foi minha maior perca, que foi 46 mil reais num dia, pra mim ali pareceu normal. Nossa. E aí depois, quando foi no outro dia que eu vim me tocar, eu falei, cara, eu tenho muito limite de crédito, mas todo o dinheiro que eu tinha aqui nas ações e tudo mais, ele foi pro saco. Sim. Uma coisa construída por um ano e meio, foi embora também em um dia. Então, eu gostaria muito que eu faça esses bate-papos, que é se ajudar uma pessoa, para mim eu já fico satisfeita de estar lá o videozinho e alguém chegar. Então, Ah, mas isso aí, porque não, né, eu fiz com a PAN, fiz com o pessoal, passou de uma hora e não caiu. E eu tava olhando de uma hora, que fala assim, falta 10 minutos para dar uma hora, e não tinha dado. e não, aí o papo começou a ficar tão bom que aí passou. Porque eu não, até não gosto de passar tanto, porque tem a disponibilidade também, e senão se perde muito, mas o papo vai tão bom Que a que eu, gente viu. Mas eu pois acho é. que o meu, com uma hora, ele cai, pelo menos. Talvez por isso que cair. Mas, É que enfim. você é famosa, aí tem um selinho, aí eles não querem você falando muito, entendeu? Mas eu tava finalizando a minha história, que você já sabe, já no conselho e tudo mais, e, e é sobre isso. É, eu tinha as perguntas para fazer, que já foi respondidas muito ali, não precisei muito esticar, porque a gente foi desenvolvendo, foi um papo super legal. O que que a Marília deixa aqui para quem está aqui, que pode ajudar um trader a melhorar o seu operacional ou o seu comportamento, né? Vamos falar como Marília psicóloga, com uma dica do que a pessoa pode melhorar aí Tá. no seu dia a dia para melhorar no day trade. Como, como psicóloga, mas muito mais como trader mesmo, né? Eu acho que o primeiro ponto que faz com que. Essa pergunta foi bem boa, mas assim. Primeira coisa, eu acho que é parar de colocar a culpa no emocional em tudo que a gente faz, né? Eu acho que por ser psicóloga, por estar aqui nas redes sociais como psicóloga, eu sempre ouço muito isso. Ai, meu emocional que me sabota. É o meu, né? São as minhas emoções que atrapalham o meu trade. Eu acho que enquanto a gente fica arrumando culpado, né, para tudo, justificativa para tudo, você não sai do lugar. Então, até como psicóloga, poxa, mas ela é psicóloga, as pessoas têm que falar do emocional com ela. Sim, faz sentido. Mas tem muita gente que usa isso como muleta, né? Como uma justificativa para aquilo que elas também não estão fazendo.
Então, primeira dica é, sim, o psicológico, ele é importante, né? Ele também impacta no mercado financeiro. Você precisa entender que o mercado eles são três pontos, né? Que é a sua técnica muito bem definida, você saber o que que você faz muito bem feito, repetir isso constantemente. Não adianta você fazer uma coisa hoje, amanhã você faz outra coisa, depois de amanhã você faz outra coisa. Não vai funcionar, né? Então, é você ter uma técnica muito bem definida, a gestão de risco muito bem alinhada, e a gestão de risco são suas regras, é tudo que você combinou com você mesmo ali no seu dia a dia, porque não adianta, você faz uma coisa hoje, amanhã você muda o plano, amanhã você já vai conduzir o trade de uma maneira diferente. A gestão de risco também importa. E sim, você se conhecer, questão de autoconhecimento, você cada vez mais se identificar nas emoções, quem eu sou na raiva, quem eu sou na ansiedade, como que eu reajo no meu dia a dia mesmo, não no mercado, mas como que eu reajo diante de emoções intensas, né? Como que eu lido com frustração, como que eu lido com emoções desagradáveis, qual que é a minha tolerância ao desconforto. Eu acho que tudo isso, Will, tem que ser junto. E não adianta a gente ficar colocando só a culpa em um. Se às vezes a técnica também não está boa, se você está sempre mudando de plano, mudando de galho em galho, se às vezes a gestão de risco também está o tempo todo mudando o plano, não adianta vir falar que é só o psicológico. Eu acho que o trader, a dica que eu dou para o trader é foque nos três, né? Foque nesses três. Não fique colocando culpa em um ou outro, porque eu acho que é autorresponsabilidade, é você saber que se você quer ser trader, não vai ser fácil, né? Eu brinco com os meus amigos de mercado, eu falo que dia que vai ficar fácil, nunca fica fácil. Então, focar nesses três, ter autorresponsabilidade, né? Ter autorresponsabilidade, assumir seus erros, assumir quando você faz besteira, quando você, opa, não deveria ter feito esse trade aqui, porque não tinha nada a ver, beleza, vou dar uma respirada. Eu acho que é ter essa rédea daquilo que você faz, porque não adianta a gente ficar querendo sempre arrumar justificativa. A pessoa que arruma justificativa, ela está o tempo todo numa zona de conforto, ela está o tempo todo, de conforto entre aspas, né? Mas ela está sempre num ambiente que ela vai viver sempre fazendo as mesmas coisas, né? Os prazos de validade vencida, ela vai sempre justificar aquilo que já venceu, que já tinha que ter mudado há muito tempo. Culpando alguém, né? Vai sempre Culpando culpar alguém alguém. nunca é ele. O erro é o mercado, o erro é a técnica que o professor não ensinou direito, o erro é tudo menos ele, né? Então, o day trader, ele tem que ser um profissional muito maduro, tá? Ele tem que ser um profissional realmente que sabe muito bem o que ele quer. E isso é treinável, né? Eu falo que você treinar uma técnica, você treinar uma gestão de risco, você treinar seu psicológico, isso tudo é treinável. Todo mundo é passível de ser um bom trader, desde que você faça por onde também, desde que você busque aquilo ali, né? E você não fique só buscando culpados e colhendo fracassos. E acho que cabe uma dica que é assim, a gente anotar o comportamento do dia, né? Assim como na sexta-feira eu vi que eu estava voltando a um comportamento de clicar ali numa tendência e aí eu fechar na mão a plataforma, para mim isso foi muito de aprendizado para mim, ter colocado também lá no YouTube, tá lá e num dia a dia, um passinho. Então, acho que anotem o comportamento do dia e busque ajuda. Busque uma sessão ou busque no Google, no chat GPT que hoje a gente tem e buscar ali como que a gente vai se ajudar, porque se ficar se culpando toda hora, não vai arrumar nunca. E a terapia, por mais que assim, hoje eu ainda não, né, não tenho mais o atendimento individual por enquanto, porque não é o projeto, não é meu projeto de trabalho hoje, né? Hoje eu tenho sala ao vivo e mentoria em grupo. Mas eu falo que o processo de autoconhecimento ele não precisa ser exclusivamente com a Marília, né? Tem vários psicólogos, tem várias pessoas que, tudo bem, não entendem de mercado, mas eles vão saber entender sim das suas deficiências como pessoa, das suas dificuldades, por exemplo, de lidar com emoções, e isso qualquer psicólogo que seja da minha abordagem, terapia cognitivo-comportamental, esse psicólogo vai conseguir também trabalhar esses aspectos com você, né? Com quem tem interesse. E eu falo que você trabalha isso na vida para depois vir para o mercado. Porque tem gente que quer trabalhar só as coisas diretas do mercado. E eu falo, não, não tem como a gente falar do Will no gráfico se eu não sei quem é o Will como pessoa e se esse Will também, né, não está trabalhando esses aspectos dele na vida, porque ele vai ser sempre esse reflexo aqui na frente do gráfico. Não adianta.
né? Então, busquem fazer terapia, busquem um profissional de psicologia para poder ajudar vocês nesses aspectos, que eu falo que, assim, autoconhecimento deveria ser obrigatório para todo mundo desde criança, a gente se conhecer, a gente saber quem a gente é, porque realmente isso torna a gente, né, seres humanos mais maduros daqui de quem a gente é, entendedores e com mais clareza dos nossos comportamentos. Às vezes você vai ter um comportamento e você vai falar assim, tá, essa é a Marília com raiva. Né? Diferente de quando você é pego de surpresa, nossa, essa é a Marília em fúria. Eu acho que você saber trabalhar isso faz toda a diferença. Tá? Show de bola. Realmente já passou 1h20, foi muito produtivo assim para quem passou aqui. Vamos encerrar. Se a galera gostou muito, vai lá no PV dela para me encher o saco dela de novo, porque é uma pessoa que eu conheci no mercado. Eu já tinha visto a Marília numa live da XP, acho que em 2023. Ela fez uma participação lá e depois vi um conteúdo, mas ela não aparecia ali muito para mim e eu deixei de seguir muita gente ali. Não fui seguindo todo mundo, porque virou uma salada mista de não entender. E ela tirou o lugar de uma amiga minha. Mentira. Pode Brin- falar! Ele me contou a sua Brincadeira. história. Ai, eu tô com Aí, saudade dela. porque, tipo, tinha a Rafinha, né, que ficava na XP, e depois a Marília entrou e no fim a XP tirou as duas. E ficou a live só ali, a Ive, a Pan, e depois ficou só a Pan e tirou aquele projeto de sempre estar uma pessoa ali que era bem legal. E aí, depois do programa, eu vim conhecer mais, aí comecei a seguir, comecei a ver as conversas que tivemos nas reuniões, assim, é uma pessoa sensacional. Gostei muito de conhecer, de dar a oportunidade de estar aqui conversando, porque perdemos o segundo tempo da França, mas não estamos nem aí, né? Que a Maria gosta de Copa, gente, já estava discutindo com o seguidor. Inclusive, Então, eu agradeço muito de ter um tempo assim e que você conte sempre comigo. Se eu puder ajudar sempre em alguma coisa, o Will sempre vai estar por aqui. obrigado, Will. Que você continue com essa energia gostosa, com esse clima bom, né? Se você é uma pessoa que a gente gosta de ficar perto, que a gente se sente à vontade, né? Eu, pelo menos, me senti assim, da vez que eu te conheci pessoalmente, a gente se conheceu lá no conselho, depois a gente ainda se encontrou, né, nos eventos, e eu falo que na Expert Trader você é um cara carismático, que, né, que faz amigo fácil, e eu gosto de gente assim, leve, tranquila, que fala de tudo, que não tem frescura, que não tem papa na língua. Eu acho que eu desejo todo sucesso para você, né? Por mais que eu gostaria, às vezes, de poder ajudá-lo, mas, né, o meu projeto de trabalho hoje é um projeto um pouco mais restrito, mas não me falta meu WhatsApp para você mandar mensagem, né? O Instagram a gente está sempre aqui batendo papo, fofocando, então eu sempre vou me deixar aqui à disposição também para você, que todos os momentos que a gente possa se encontrar, né? Que sejam os momentos leves, como a gente viveu lá na Expert, que foi muito bacana. E é isso, espero que o pessoal tenha gostado da nossa conversa, que essa conversa possa, né, transmitir muitos aprendizados para quem vir assistir também. E eu estou à disposição. Muito obrigada pelo seu convite de poder participar. Ah, eu que agradeço. E saiba que sempre você tem um espaço que foi positivo, aqui de analisar mesmo Bom, as operações. E só de eu não clicar 3 vezes na mesma região, pode ser que ele suba 300 pontos e eu clique de novo? Pode ser. Mas esse ponto de que sempre ali de não boletar, tá sempre aqui, ó. Essa parte do setup do Will tá aqui, ó. Marília Lima, que tá? bom, que Essa bom. parte sempre vai ser aqui. E Plantei o uma pessoal, sementinha. plantou. O pessoal falando que para diminuir a cachaça, eu não vou diminuir, gente. Eu gosto e é isso aí. Vocês vão ver que nem eu falei aqui. Eu falei que chegou uma época que eu fiz o meu Instagram começar só com os papos, né? Só ali com a parte profissional. Eu falei, cara, mas aí não sou eu. É. Então eu faço isso para mim. E se uma pessoa ver ali a minha vida e gostar e ver alguma coisa que eu ajude ela no trade, para mim tá ótimo. Se não chegar em ninguém, eu tô postando o que eu quero e eu vou viver assim, porque é isso. Autenticidade, Will. Então, Autenticidade. A gente tem que ser autêntico. E assim, o Will bebe pra caramba e eu também não dispenso, não, tá? ainda Aqui bem é que ela não mora aqui, eu não Goiás. moro lá, porque senão é beber toda hora. Eu ia Ave viver Maria. com o Will.
Então, Mar, Show de bola, obrigada, e viu? se alguém achou que faltou alguma coisa, deixa a pergunta lá. Tem uma caixinha que ainda não expirou, tem o meu PV, que é mais fácil de ver porque ela tem mais seguidores, tem mais responsabilidade. Manda para mim, que se formatar aqui uma grade de mais perguntas, aí eu vou encher o Ai, saco, dar um saco dela para conseguir aí mais uma horinha com ela, que passou quase uma hora e meia sim. e nem sentiu. E muito obrigado, viu? Obrigada, a psicóloga dos sonhos do Will, realmente. Sentar aqui, os dois começar a falar de Tomar uma cachaça, cerveja, rede. depois a gente pode voltar para algo mais descontraído, tá? Tá. Eu topo. Gente, brigadão, obrigado mesmo e até uma próxima. Tchau. Tchau.